Glória a Deus, queridos. Por aqui está o missionário Wagner de Jesus, de São Luís do Maranhão, Brasil, para trazer a terceira mensagem de hoje, baseada no tema visto em Efésios 4, 24, onde o Paulo diz que o cristão que aprendeu com Deus, que Deus está formatando nele uma nova natureza, ele aí é chamado de viver em justiça e santidade. Ou melhor, o propósito de Deus trazer alguém para o cristianismo é o próprio Deus confeccionar um ser humano diferente. Você lembra que lá no Éden Deus confeccionou Adão e Eva com as mãos, ele fez com as mãos. Lá em Gálatas 2:10, Paulo diz: nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, Deus, ele quer nos criar, ele quer nos fazer do sentido inverso que o mundo faz com o ímpio. O mundo faz é corromper. O diabo que está nas pessoas usando multidões de ensino falso, de corrupções de várias formas, ele faz é transformar numa coisa pior. Lá vem um traficante, lá vem uma prostituta, aquele político, ele é um bandido, aquele juiz é injusto, e por aí vai. Quer dizer, o Satanás pôs uma placa onde a pessoa anda por aí, uma placa na testa, que o mundo vê, o mundo sabe pelos comportamentos das pessoas. O Satanás faz botar uma placa, lá vem um bandido, lá vem aquele que compra e não paga, lá vem aquela mulher, só se veste desse jeito, parece uma pombagira, mostrando o corpo. Lá vem aquele falso profeta, só ensina mentira, dizendo que é cristianismo. Enquanto que o cristianismo, irmão, de Efésios 4, 24, o propósito é trazer a santidade dentro dos padrões de ensino, que ele chama aí de justiça, para essa pessoa ser novo homem, uma nova criação, que só Deus pode fazer. Que você ter 1000 diplomas não faz, que você ter 1 trilhão de reais não faz, que você botar botox no rosto, no corpo todinho, fazer plástica para ficar zerado, só porque tem 1 bilhão de reais, para levar para o médico fazer um monte de operação para ficar bonito. Não adianta. Deus está falando de caráter, de coração, de mente renovada. Então eu quero falar disso, tá bom? Bem, Paulo fala em novo homem, em Efésios 4, 24. Novo homem. Por isso que Paulo também diz: quem está em Cristo é uma nova criatura. Aí ele diz: as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5, 17. Nova criatura, quer dizer, criatura quer dizer criação. Uma criação que o mundo não pode fazer, uma criação que ninguém, nenhum cientista, nenhuma ciência humana pode fazer, mas são milagres que Deus opera. Se ele operar ensinando, se alguém deixar ele ensinar a palavra, Deus vai formar ali uma pessoa com uma natureza nova. Então, na Bíblia, baseada em Efésios 4, 22 ao 24, tem 2 naturezas no ser humano cristão: a natureza velha e a natureza nova. É o mesmo de Gálatas 5,17. Se a gente não lutar contra essa natureza velha, que a Bíblia chama de velho homem, ela não quer a santidade, ela não vai querer ler a Bíblia para poder buscar motivos de Deus transformar numa nova criatura,
porque o velho homem ele se alimenta de carne, de corrupção, ele é corrompido por natureza, e está tudo isso dentro do cristão. E o que tem que ser feito? Lutar, dizer não. Por isso que Deus traz para nós o Espírito Santo para habitar em nós, para Ele trazer fruto do Espírito. Um deles é temperança, ou melhor, domínio próprio. Eu digo, como eu era um corrompido pelo lado da bebida alcoólica, né? Então eu tenho 25 anos que eu não bebo, porque aprendi a dizer não para a cerveja, por exemplo. Até hoje eu te digo, a cerveja gelada é uma das coisas mais gostosas que eu já bebi na minha vida. Mas eu tenho cerca de 24 anos que eu nunca mais tomei uma cerveja na minha vida. Quem me conhece sabe disso. Então, meus amados irmãos, assim é na área da prostituição, na área da mentira, da vingança. A gente vai lendo a Bíblia e Deus vai transformando a gente numa pessoa santa, porque áreas da nossa vida a gente está lutando pela palavra, vendo na Bíblia, dizer, isso aqui Deus não se agrada, então eu vou jogar fora. Isso vai mudando a gente, vai sendo uma nova criatura. O Paulo diz também, em Efésios 6,15, pega a tua Bíblia. 6,15 não, é Gálatas, carta aos Gálatas. Ele diz assim, ó, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura, que é a minha tradução mais antiga, Ferreira de Almeida, revista e corrigida, está mais perto do original. O que é a circuncisão? Naquela época, os judeus tinham um costume, desde Abraão, de pegar suas criancinhas de 8 dias de nascido, levar no templo, o sacerdote pegava uma faca e fazia aquilo que hoje é chamado de operação de fimose, só no menino, no homem, de 8 dias de nascido. Circuncisão é isso. Na época de Paulo, eles diziam, você tem que se circuncidar, ou então tu não pode entrar no céu. Então muitos costumes dos judeus e muitas leis foram tiradas. Paulo está dizendo, agora tem que ser a nova criatura. Isso é que vale para nós. Nada de costume, de lei, de religião que não está baseado no Novo Testamento, não é religião para nós, mas sim nova criatura, porque agora aprendi com a Bíblia, aprendi com as leis que Cristo trouxe, que ser nova criatura por causa das leis do Novo Testamento que Cristo trouxe, eu agora tenho santidade necessária para dizer não para qualquer heresia e ter certeza que eu vou morar no céu com Cristo. Isso aqui basta, ser nova criatura, tá bom? Aqui também em Colossenses, carta que Paulo escreve aos Colossenses, sobre a nova criatura, o novo homem que Deus quer gerar. Ele diz assim, ó, capítulo 3, diz assim, ó, verso 5 em diante, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andaste, quando tu vivia nelas. Esse é o verso 7. O 8 diz, mas agora despojai-vos de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mentais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos. Olha, mentir. Eu vou te falar que a mentira principal para o cristianismo hoje, que está devastando, causando gangrena, roendo multidões, são os ensinos nojentos que tem algumas denominações que dizem ser cristãs. Heresia de perdição.
líderes mentindo que dão bom dia para cavalo só porque querem repetir mentiras, porque vão ganhar salário alto. Cuidado você aí, o mentiroso, sua parte é no lago de fogo, Apocalipse 21:8. Então não minta mais, isso é coisa do velho homem. O crente é sim, sim, não, não. Mateus 5:37, Jesus disse, seja o teu falar sim, sim, não, não, que passa disso é do diabo. Então o diabo está usando tua boca para te ser um falso mestre, trazer uma igreja a vida inteira sem ensinar a verdade, prega uma verdade pela metade aqui e o principal não prega e o povo morre e você fez eles ficarem morrer na corrupção porque verdades bíblicas você não trouxe para eles, ensinou tradições religiosas de mentiras e você vai pagar alto por isso. Está lá a condenação dos falsos mestres. Em 2 Pedro 2 é o capítulo todo, o inferno esperando eles, somente o verso 4, 2 Pedro 2:4, cadeias da escuridão estão esperando. Tenha cuidado, meu irmão, te arrepende, essa palavra é para você se arrepender, não minta, isso é coisa do velho homem. Aí o verso 22, Colossenses 3:10 diz, e vos vestiste do novo, né, que é como uma roupa. No mundo espiritual você tem uma roupa nova, uma roupa branca. Se você morrer hoje, você tem uma roupa branca, resplandecente, porque Jesus diz, tu é a luz do mundo. Mateus 5:14, tu é a luz do mundo. Então essa nova veste, novo tudo, Deus quer ver em você, principalmente por causa da mentira que você não vai mais usar. Vai estudar, vai botar teu joelho no chão, vai clamar a Deus, tua vida corre perigo. Você continuar ensinando heresia para os outros, cuidado. Colossenses 3:10, e vos vestiste do novo que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Aí ele diz, onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão. Então, ele diz, segundo a imagem daquele que o criou. Então, irmãos, imagem. O Paulo está dizendo que o projeto de Deus dá a Bíblia para nós, com leis na nossa mão. Ou Deus usar um verdadeiro pregador, trazer você para uma verdadeira igreja, é fazer você ser a imagem de quem te criou. Escute, quando você não tem Deus, quem está criando você é o diabo. Por isso que Jesus chama Israel de filhos do diabo, em João 8:44. Ele disse, vocês querem satisfazer o pai de vocês é o diabo, ele é o pai da mentira. Aquela religião que eles viviam, tudo uma religião de mentira na época de Cristo. Por isso ele veio para trazer a verdade, ele dizia, eu sou a verdade. João 14:6, eu sou a verdade. E a religião ali, tudo era mentira, tudo era um engano. E então, meu amado irmão, esse Deus, ele quer construir segundo a imagem dele, porque muitos que estão em religiões falsas, igreja falsa, e igreja que não é igreja, está sendo construída segundo a imagem do Satanás, principalmente quando o povo está corrompido e ninguém ensina a verdade. Quando eles estão vivendo o velho homem na sua casa, no colégio, no trabalho, na rua, às vezes até na igreja, e não tem pregação, então você está sendo, alguém está sendo dirigido para ser a imagem de Satanás, aquele que quer ver o homem corrompido. Por isso Paulo diz que o velho homem se corrompe pelas concupiscências do engano. Efésios 4:22-24. Então, o engano, meu irmão, ele traz a concupiscência. O que é concupiscência? Cobiça. Eu quero ser, eu quero, eu vou ganhar isso, vou ganhar aquilo, eu gosto disso, eu amo aquilo. E muitas vezes uma escravidão, porque está cego, ele está corrompido de entendimento. Cuidado com isso, ore muito a Deus, para você não ser um corrupto para sempre, sem se arrepender. Áreas da tua vida destruídas, espiritualmente falando, e você rejeita um ensino como esse. Por isso que uma igreja como a nossa, ela é pequena,
porque a gente toca em áreas necessárias para o homem ser nova criatura. Muita gente vai, daqui a pouco foge e vai embora, que não quer ouvir essas mensagens, mas quando morrer, meu irmão, ele viu que ele morreu corrupto. Ele se corrompeu e a culpa não foi de Deus. Deus tentou dar leis, mandamentos para trazer justiça e santidade, mas ele queria era só cantar, orar. Ele só queria era ganhar dinheiro, orando, marido. Eu quero um marido, quero uma esposa, eu quero uma casa nova, Deus. E bora fazer campanha de oração, orar por mim. Mas quando você diz sim, agora vamos ouvir a verdade, falar a verdade, bora confrontar o velho homem. Que área do velho homem vamos estudar aqui hoje para a gente destruir ele? Como Paulo diz aqui, que a gente despojasse do velho homem, quer dizer, joga fora, como se fosse uma roupa podre que tu tem que jogar fora, é o velho homem. Como naquela época, né, de Isaías, no capítulo 1, os filhos eram chamados de corruptos e corruptores. Por isso eles estavam cheios de coisa podre na vida espiritual deles. Vamos ler? Isaías capítulo 1, era o povo de Deus. Querido povo de Deus, quando não tem ensino, quando eles querem ir para o culto sem jogar fora a sua natureza velha, eles são chamados, igual na época de Isaías, o povo de Deus era chamado filhos corruptores, doentes, cheios de doença espiritual. Eu vou começar a ler desde o verso 1. Isaías 1, verso 1 diz assim, eu vou ler até o verso 7, se lê assim. Visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, rei de Judá. Quer dizer, vários e vários anos e anos. O povo era igual. Deus mostrava, olha, sai, está tudo corrompido, tudo doente espiritual. Desde no tempo do rei Ezequias foi igual, no tempo do rei Jotão, no rei Uzias, no rei Acás, 4 reinos. Demorou anos e anos e o povo de Deus igual. Aqui era o povo de Deus da época de Isaías. Aí ele diz, ó, verso 2, ouvi, ó céus, e presta ouvidos tu, ó terra, porque fala o Senhor, criei filhos e os exalcei, quer dizer, coloquei eles lá em cima, como diz Efésios 2, 1 ao 6, que Cristo nos assentou nos lugares celestiais, quer dizer, ele botou você como mais poderoso do que qualquer demônio, mais rico do que qualquer rico do planeta Terra. Lá em cima você vai gozar cada herança gigante, mas não adiantou. Prometeu, mas eles não vão aceitar, não vão receber, porque vão viver corrompendo os outros, porque são doentes espiritual. Aí ele diz, ó, ouvi, ó céus, presta ouvido tu, ó terra, porque fala o Senhor, criei filhos e os exalcei. Isso aqui é minha tradução mais antiga. Mas eles prevaricaram contra mim. Prevaricar quer dizer, você sabe a verdade, porque eles tinham leis na mão, eles tinham leis de Moisés, ele tinha um profeta verdadeiro falando, mas não queria atender, não queria praticar. O nome disso é prevaricação. Aí diz, o boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, meu povo não entende. Ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da semente de malignos, olha como eles eram chamados, Israel, de filhos corruptores. Isso aqui é o verso 4, ele está dizendo, ai, quer dizer, você vai pagar um preço alto, você crente nas igrejas que não se liberta disso, desse velho homem. Aí de deixar o Senhor, blasfemaram do santo de Israel, voltaram para trás, tudo desviado. Aí olha a consequência, verso 5, porque serias ainda castigados se mais vos rebelarias? Todo coração fraco está toda a cabeça está enferma, coração fraco, desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços, chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades abrasadas pelo fogo,
A vossa região, os estranhos a devoram em vossa presença, e está devastada, como é uma subversão de estranho. A filha de Sião se ficou como a cabana da vinha, como a chopana no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos deixar algum remanescente, já como Sodoma seríamos e semelhante a Gomorra. Ao verso 10. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipe de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do vosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. Então, meus amados, aqui era a situação de Israel. Deus comparando com Sodoma e Gomorra, e ao mesmo tempo eles sendo devastados. E o principal era dentro de si. Eles estavam cheios de doença espiritual. Paulo estava apodrecido, porque no verso 4 diz que eles eram filhos corruptores. O que é isso? Eles aprenderam dos pais a mesma religião nojenta, de que todo sábado eles iam para dentro do templo, orava, cantava, orava, saía dali que roubava, matava, que era gay, que adorava ídolo. E essa religião passava de geração para geração. Dava conselho errado, meu filho, como hoje, né? Os filhos hoje, né? Nossa Senhora, o velho dizendo para os netinhos, vamos pedir para Nossa Senhora nos ajudar. Você é um corrupto, a Bíblia manda você clamar só a Deus. Você falar só com Deus, não tem oração nenhuma de servo de Deus pedindo para nenhum morto, a não ser para Jesus Cristo, que é vivo, Deus vivo. Isso aí é filhos corruptores, quer dizer, você aprendeu isso, está repassando. Assim, irmão, tem um monte de heresia sendo repetida por pais que se dizem ser cristãos, porque você está doente, corrompido, isso é coisa do velho homem, larga isso. Aprenda na palavra, você vai ser levado por Deus para uma nova vida. Quando você começa a ler a Bíblia, estudar a Bíblia e está num lugar onde ensina só a Bíblia, só a verdade, você vai ser recriado numa nova criatura. Quem vai ganhar é você. E você vai ser criado em justiça e santidade, porque você vai ser diferente, seu comportamento é diferente do que você foi no passado. Diferente, e muita vitória você vai ter. Principalmente você vai ter a vida eterna com Deus, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Tá, envia essa mensagem para alguém, já voltaremos para a quarta mensagem de hoje. Nunca te esquece, somente a verdade nos libertará.